Fala galera, tudo beleza? Tudo certo? O Inter ganhou no sábado, no domingo deu uma repercussão imensa a coletiva do Mano Menezes e todo mundo dizendo que está humanizado, não é mesmo? Então vamos fazer uma coisa diferente aqui no canal? Beleza, então fica comigo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Boa segunda-feira para todo mundo, que todo mundo tenha uma baita semana, beleza? Ó, Internacional venceu no final de semana, né? Venceu o Fluminense 1-0 na estreia do Mano Menezes, sábado à noite, lá no Maracanã. Se prepara agora para ir, já tá lá na Colômbia, né? Vai enfrentar o Independente Medellín agora nessa terça-feira pela Copa Sul-Americana. E a gente tem muita coisa para falar de Inter, de bastidor de Inter, e principalmente fazer uma coisa bem diferente aqui no canal, tá? Vocês tinham dito que vocês queriam entrevistas, bater papo e ouvir pessoas, né? Beleza, só que eu percebi que tinha muita gente que ficou interessado na entrevista do Mano Menezes, que ficou discutindo e debatendo a entrevista do Mano Menezes, tá? No domingo. E daí eu vou tentar fazer uma coisa diferente, até com uma experiência agora nessa segunda-feira pela manhã, tá? Eu vou trazer a entrevista do Mano Menezes aqui em imagens, porque nem todo mundo viu, né? Porque a coletiva ela foi só em áudio, pelo menos no Voz do Gigante, e nos outros lugares que botam imagem ali, porque eles não transmitiram ao vivo, né? Lá do Rio de Janeiro, tá? E aí a gente vai fazer uma espécie de react aqui ao que o Mano falou e às explicações dele para a vitória. Eu tenho bastante bastidor sobre isso, tá? Antes eu quero te dizer o seguinte, está precisando fazer um investimento, vai lá e fala com a Life Consórcios. Fala com o Jonathan na Life Consórcios e troca uma ideia com ele. Imóvel, automóvel, parcela barbadinha, bem baixinha, menos de R$300 por mês. O teu investimento ainda, se tu disser que veio aqui, tá? Que tu falou, que tu viu aqui sobre a Life Consórcios, falar com o Jonathan, tu vai ganhar 50% de desconto na tua primeira parcela, tá? E ainda tu vai ganhar a taxa de adesão da cota free, totalmente de graça, beleza? Ó, então vamos lá, deixa eu te mostrar como é que eu vou fazer. Olha só como é que eu vou fazer. Eu vou trazer o Mano aqui para a tela, tá? E eu vou botar o Mano aqui assim, ó, de lado, tá? E vamos lá, vamos ouvir o que o Mano tem para falar e eu vou mostrar algumas coisas para vocês ao longo aqui da coletiva, beleza? Porque largar vencendo, e eu acho até que você falou sobre isso na entrevista de apresentação, né? É fundamental, é importante para dar confiança também para o trabalho. É verdade. Bom, primeiro dizer que a gente fez 2 treinamentos, né? E os 2 treinamentos possibilitaria pequenos ajustes, pequenas modificações naquilo que eu achava que deveria acontecer, mas certamente não a ponto de modificar a equipe significativamente. É que aqui, ó, é bom vocês lembrarem, né? Vamos tentar recapitular o que aconteceu. Olha só, o Mano é anunciado pelo Inter na terça. Na quarta-feira ele chega e é apresentado como novo treinador do Inter, tá? Daí ele vai para o treino, ele comanda o treino, mas muito mais ele fica de olho e conversando com os preparadores, com os auxiliares, com o Paulo Autuori, com o Emílio Papaléuzinho, ele vai muito mais observar o ambiente do que qualquer outra coisa na quarta-feira, até porque o Sidney Lobo, que é o auxiliar dele, não estava nem em Porto Alegre. Tá? Então já começa por aí. Essa fala do Mano ela é importante, tá? Para não botar no Mano 100% do que aconteceu no Maracanã. Mas ao mesmo tempo, tu não pode tirar não pode dar a totalidade do que aconteceu no Maracanã pro Cauã de Almeida, tá? Porque depois eu vou te mostrar, depois eu vou te falar. Porque a análise do jogo eu botei aqui em cima, tá? No vídeo que eu gravei no domingo, tá? Análise do jogo e os bastidores do jogo. Depois tu volta ali, recupera depois desse conteúdo aqui, beleza? Vamos continuar ouvindo, Mano. Olha só. Não, né? Então, procuro sempre ser justo. O dia que vocês me criticarem injustamente, eu vou tentar dizer que não. Mas também não vou assumir elogios que ainda não são, né, de um trabalho que a recém está iniciando. O Internacional não está iniciando a temporada comigo. O Internacional já iniciou a temporada, construiu um trabalho até aqui e certamente, se não teve tudo de positivo, tem coisas aí que nós certamente aproveitamos. O que eu disse aos jogadores que queria, né,
queria uma organização tática, e foi muito bom ver a equipe começar o jogo com essa organização que começou, né? A equipe estava bem distribuída. Acho que a escolha de um homem mais agudo pela esquerda possibilitou equilibrar mais. No início nós tivemos o Wanderson, né? Ele está falando do Wanderson. Né? E também gostei que a equipe esteve mais segura. É que aqui é interessante, tá? O Mano, ele coordena o treino de quinta e de sexta, pegando muito daquilo que o Cauã dizia para ele que estava acontecendo, não só dentro do Beira-Rio, quanto ali no clima do vestiário. Por exemplo, se tu for olhar essa questão tática que ele fala, é um time muito mais compacto, um time mais coeso, um time com o Wanderson dando uma oportunidade muito boa para o Inter sempre pelo lado esquerdo em velocidade, tá? E o Inter, uma coisa interessantíssima, tá? O Inter não fez balões. O Inter parou de dar o chutão que tinha, olha, que era basicamente destaque na época do Medina, né? Chances mesmo que nós proporcionamos ao Fluminense foi a primeira bola do segundo tempo, que aí não voltamos tão bem. Um momento que nós tivemos mais dificuldade, eu propus uma modificação tática para 2-3-1 e não ficou boa. E tanto que já desfizemos ela logo em seguida. E aí, na primeira bola, fizemos o gol, que era algo importante naquele momento, que deu mais tranquilidade, deu a possibilidade de continuar organizado e encontrar mais espaços para contra-atacar nas costas da defesa do Fluminense, o que era normal naquela hora. Então, penso que é importante, sim, iniciar e construir vitórias, mesmo que ainda não sejam vitórias, né, com um futebol tão vistoso, mas isso vai dando confiança aos jogadores e, acima de tudo, vai formando um comportamento vencedor, tá? Para poder oferecer mais ali na frente, que nós sabemos que vai ser necessário num campeonato. Isso aqui é interessante, né, destacar, por exemplo, assim, ó, tanto que o Inter ganha do Fortaleza na despedida do D'Alessandro, beleza, tinha todo um contexto de jogo, né, e agora o Inter ganha do Fluminense no Maracanã, o Fluminense do Abel, gente, o Fluminense não é qualquer treinador que estava na Casa Mata, é o Abel, tá? O Fluminense campeão carioca, o Inter enfilera 2 vitórias, o Inter chega no G4, tá, do Campeonato Brasileiro, e aí a torcida começa já a opa, só um pouquinho. E ainda mais agora que tem os reforços, novo treinador, eu acho que dá para a gente dar uma beliscada em algumas coisinhas a mais. Ou seja, por isso que ele disse que era importante começar com vitória, justamente para, é um novo trabalho, ele precisava ter o respaldo dos 3 pontos, né? Para não, tipo assim, a torcida chegar e pensar, olha, mudou o treinador, nós perdemos, mudou o treinador, nós não conseguimos ganhar, vamos ter dificuldades. Nós vamos ter dificuldade, o Inter vai ter dificuldades, mas não pelo menos agora, ao longo dessa semana, até enfrentar o Avaí, claro, né? Porque tem ainda a Copa Sul-Americana para a gente pegar e trabalhar no meio da semana. Um campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro. Mano, na sua entrevista política de apresentação, você falou um negócio interessante, né? Porque antes de cobrar o trabalho do técnico, também é preciso avaliar e ver onde a equipe pode chegar no campeonato, né? No caso do Inter, a gente estava vendo, assim, antes do começo do Campeonato Brasileiro, um pessimismo, de uma maneira geral, em relação ao que a equipe poderia fazer. Aí você chega, parece que mudou o astral, já tem uma estreia com vitória. Na sua avaliação, você, nesse pouco tempo de trabalho, já conseguiu identificar qual é o campeonato do Inter? Onde o Inter pode chegar nesse Campeonato Brasileiro? Bom, eu vi pela televisão, domingo, já uma alteração de comportamento no Internacional. Por isso que eu digo que não é só mérito de quem está chegando, né? É também uma resposta do grupo, porque você convive com as críticas, você enxerga a avaliação, que é ruim, e já te começa a colocar no Z4, e aí tudo, né? O torcedor começa a replicar esse sentimento de negativismo, de que as coisas não vão ser nada boas. Olha o que eu falei, ele valoriza já o jogo do Fortaleza. A mudança de postura no jogo contra o Fortaleza. Tudo bem que era um contexto de despedida do D'Alessandro. Eu também entendo e a gente já falou sobre isso até no Voz do Gigante, tá? Mas essa questão que ele fala, mudamos a postura, tá? É importante para destacar. E tu vê, nós vamos ter Z4, nós vamos ter Z4, nós vamos ter Z4. E aí o que acontece? O Mano diz que a torcida compra essa ideia, né? E o grupo do Inter, segundo o Mano, não é para Z4. E aí a gente vai ver mais agora ao longo da coletiva.
A gente sempre tem um pouco de calma para os dois lados, eu sempre defendo isso. Não podemos nos empolgar lá na frente, talvez se coisas boas começam a acontecer numa sequência maior, mas nessas horas que também todo mundo diz que está tudo ruim, a gente sabe que não é tão ruim. Eu penso que a primeira coisa que um treinador deve buscar é exatamente a organização da equipe, porque uma equipe bem organizada faz os jogadores médios crescerem. E quando você começa a crescer, aumenta a confiança, e aí as coisas começam a funcionar bem. Eu procurei iniciar com uma formação menos mexida possível, né? Porque também não se pode, o time vinha de uma vitória. Essa questão da formação não mexida é o seguinte, o que se fala no bastidor é que os atletas vão entrando aos poucos, né? David, o próprio Wanderson, depois tem Alan Patrick, Pedro Henrique, tem a volta do Tyson ainda, que a gente pode pegar e trabalhar já para o jogo contra o Avaí, tá? Não para o jogo agora contra o Independente Medellín pela Sul-Americana, né? O Tyson principalmente, tá? Tem o Pedro Henrique, que também vai poder aparecer lá na frente, tá? Contra o Avaí também tem grande chance, e aí tem que ver como é que tá a situação do Wanderson após esses dois jogos e também do David, né? E tem uma outra questão que a gente tem que lembrar, que o Moledo não viajou para a Colômbia, ele vai falar isso mais lá na frente, e daí a gente explica também para vocês. Não posso chegar como treinador e pegar e mudar tudo só para ser o pai da criança. Não é meu estilo, eu respeito muito o que é feito e procuro dar tranquilidade para os jogadores, para que a gente possa evoluir, avaliar corretamente a situação. É melhor avaliar numa vitória, né, com a cabeça mais tranquila, o torcedor mais feliz. A gente já começa a enxergar coisas que não servia já com outros olhos, e resta-nos o equilíbrio de saber avaliar internamente as coisas como tem que ser, para propor também a evolução para a equipe, mas com vitória é bem melhor. Mano, toda estreia cria toda aquela sensação de ansiedade, né? E você teve uma estreia dentro do Maracanã e contra o Abel Braga, que nem precisa dizer muito, é ídolo da torcida colorada. Isso traz um peso também. Repórter do Rio de Janeiro exaltando o Abel, aquilo que eu falei para vocês antes. Ainda não é um Inter com a sua cara. O que você espera também aí desse Inter mais pra frente, de colocar a sua cara, né? O que você pode falar sobre isso? Eu espero um Inter com a cara do Inter, a cara que o torcedor quer ver o Inter jogar, a cara que vai ser compartilhada com a fisionomia dos nossos jogadores. Eles é que vão construir a cara do Internacional. Tu vê, o que me falaram também, que essa exaltação que o Mano costuma dar pro grupo, né, e não pro trabalho dele, principalmente porque ele tá chegando, né? Ele tá chegando a ponto de ser visto como uma espécie de salvador da pátria, e não é isso que acontece. Não é isso que acontece, não é isso que ele vê. Ele não se enxerga como um salvador da pátria. Ele se enxerga como uma peça da engrenagem. E isso é muito bom para ganhar o vestiário, pelo que me falaram, tá? Não acredito muito nesse negócio da cara do treinador, o time vai ser assim. Isso quando vence existe, né? Mas ninguém quer ter cara de derrota, né? Então vamos devagar. Eu acho que a gente está iniciando um trabalho. E nós vamos carregar assim. Olha, eu acho que eu venci poucas vezes. É que ele é malandro, né, gente? Vamos falar sério, ele é malandro, né? Ele sabe que se ele se exaltar, se ele disser, eu sou o gostoso e tal, não sei o quê, os jogadores vão olhar assim, tá, mas e aí? E eu faço o quê no campo? Sabe? Tem que ter um trabalho, tem que ter um grupo, né? E a gente fica feliz exatamente por isso. A gente ganhou de um adversário difícil de ser batido na sua casa. Não sofremos gol, que é bom, né? Vai dando confiança para o sistema defensivo, e quando você está mais seguro defensivamente, você ganha mais confiança para atacar, né? Então, acho que o somatório nosso hoje é extremamente positivo. Ele fala do sistema defensivo que não tomou gol, né? A gente também não... tirando o gol do Fortaleza, né, que foi de pênalti, talvez... a gente tenha feito os dois melhores jogos defensivamente. Ele vai falar sobre o Moledo depois. O Moledo tem papel fundamental nessa defesa, né? Vocês sabem disso, a gente já repercutiu isso também aqui no meu canal ontem. O torcedor já está elogiando demais um jogador lá na frente, que é o alemão, que contra o Fortaleza entrou e marcou o gol da vitória, e hoje, na primeira bola, ele marca também o gol da vitória aqui no Maracanã.
Mano Menezes respeita o momento e entende que são jogadores diferentes, Wesley e Alemão, e você pode projetar uma alteração para a sequência, mano? Não é cedo para fazer alteração nenhuma, mas é cedo para fazermos a avaliação, e não vou fazer avaliação individual. Você sabe que não vou. Olha que loucura isso, ó. Ele está dizendo que não é cedo para fazer avaliação, ou seja, ele vê que o Alemão está melhor do que o Wesley, tá? Mas não para ser definitivo, ou seja, não quer dizer que o Wesley vai perder o lugar para o Alemão, mas ele está vendo que o Alemão está melhor. Então, eu não tenho a leitura de que o Wesley vai sair do jogo já agora, terça-feira. Eu não tenho a leitura de que o Alemão vai ser o titular contra o Independente Medellín agora na terça-feira, tá? Daqui a pouco ele ainda vai segurar, eu não tenho essa convicção, daqui a pouco ele vai segurar ainda o Wesley mais um jogo, de repente, para não chegar lá e, ó, tu tá mal, sai, tu tá bem, entra. Percebam a continuidade da resposta. Vamos decidir as coisas no dia a dia. Acho que é importante os jogadores sentirem essa transparência e essa confiança com o treinador que está... A transparência. É importante eles verem a justiça da avaliação, né? A gente procura isso porque isso desenvolve um respeito mútuo na relação extremamente... A justiça da avaliação, ou seja, lá na frente o Wesley vai perder, se ele continuar assim. O que você pensa sobre a Copa Sul-Americana? O que foi conversado com a direção em relação à importância que vai ser dada para essa competição? E se você mexer um pouco para o jogo contra o Fluminense, a tendência é que mexa um pouco também para terça-feira? Bom, são jogos muito próximos e a primeira coisa que se faz nessa questão é fazer um planejamento para a utilização de elenco, né? Mas as vitórias são importantes nas duas competições. O único jogador que vamos deixar aqui é Moledo, porque fizemos um planejamento para deixar. Falando do Moledo, do joelho do Moledo. De uma inatividade longa, um jogador que fez 2 atuações muito boas, deu uma segurança a esse sistema defensivo. E agora nós vamos recuperá-lo para que não corremos o risco desnecessário de perdê-lo. Isso aqui é interessante pelo seguinte, ó, o Moledo ele voltou à carga, tá, de trabalhos e treinamentos com o grupo, tá? O que se sabia do Moledo é que o Moledo está recuperado 100%, tá? Ele está perfeito, condição física, e a gente até nos últimos 2 jogos a gente viu que técnica também, né, cara? Porque o Moledo não tinha ruim. Foi um dos melhores em campo nos 2 jogos, tanto contra Fortaleza quanto agora contra o Fluminense. O problema é o seguinte, o Moledo ele vem de uma inatividade de campo, tá? De campo, de mais de ano parado. Então, o treino é uma pegada, né? É uma característica e uma força que ele tem que fazer. No jogo é outra. Então, por isso que o Inter tira ele, por isso que o Inter reserva ele, bota ele para o lado. E agora assim, ó, trabalha, reforça teu joelho, segura um pouco também da tua musculatura. Não dá para esquecer que o Moledo já é mais, né? Tem 30 e poucos ali, já não dá mais para chegar e dizer pro Moledo, ó, Moledo, vai lá, tu é um guri ainda que seja um tanque, né? É um monstro, o Moledo é uma máquina, né? Mas é importante isso aqui que a gente está ouvindo do Mano, ó. Estamos de volta, um zagueiro, né? E estamos aqui para ganhar jogadores de volta, recuperar todos os que podemos recuperar. E vale para Moledo isso, então vamos deixá-lo aqui. Ele volta para Porto Alegre, faz uma semana de recuperação. Ele já sofreu bastante na recuperação do jogo do Fortaleza para hoje. Ainda estávamos na véspera do jogo e os índices de desgaste eram perigosos, né? Então é bem provável que com uma viagem de 15 horas para ir, depois mais 15 horas para voltar, a recuperação seria muito ruim, muito risco, e temos que saber administrar isso. E também é uma maneira de dizer... É que tu imagina uma questão de o Moledo ficar sentado, por exemplo, num avião, imagina 15 horas, tá? Em transporte, um joelho, uma musculatura... Você disse, as análises individuais a gente não faz. Não tem como não deixar o Moledo recuperar com mais tranquilidade, até para o Inter não perder uma solidez defensiva como a que o Moledo deu, né? Você entende que a equipe ainda precisa de uma evolução de melhoras. Você tem já esse diagnóstico, mano? Eu acho um pouco cedo. Diagnósticos de
de 90 minutos, as amostragens podem não se repetir no jogo seguinte. E é exatamente esse cuidado que a gente tem para não incorrer em riscos de avaliação, nem para lá, nem para cá. Tá? Às vezes um jogador, por uma determinada característica do adversário, não joga tão bem, leva uma desvantagem naquele jogo. No outro jogo, favorece mais e ele já cresce. Resta nos entender e aí conhecer a característica de cada um individualmente para saber utilizá-los na hora certa, no momento certo, porque é isso que queremos, o melhor para a equipe, e eles já sabem disso e vão entender cada vez mais. Deixa eu perguntar sobre um jogador, você falou na apresentação que daqui a pouco, eventualmente, pode falar de alguma atuação positiva, né? Eu queria perguntar para o alemão, sobre o alemão que o Jason perguntou há pouco, né? Porque são 2 jogos, 2 gols, entrando, um garoto que está chegando, que veio de um clube do interior. O que você vê de característica nele, mano, e o que você pretende trabalhar nele? Bom, é um jogador em formação, né? Oscila entre lances brilhantes, daqui a pouco um lance que você espera que obviamente vai ser construído e a jogada ainda não sai. Olha essa avaliação sobre o alemão, ó. Exatamente essa compreensão, é assim, é muito voluntarioso, briga por todas as bolas, incomoda os centrais do adversário, a gente sabe que a defesa não gosta de ser incomodada, né? E levou vantagem em algumas bolas importantes. E, acima de tudo, no gol, fez o movimento que um centroavante faz com uma jogada de linha de fundo. Atacou a bola. Chegou na frente do zagueiro adversário. E eu estava explicando exatamente isso rapidamente ao Wesley. Um atacante de área não pode esperar a jogada para depois romper a marcação. Você rompe porque você precisa ser agressivo. A única maneira de você chegar na frente é sair na frente. Às vezes a bola pode passar. Mas certamente, se você não fizer isso, você não vai chegar na frente de 3 zagueiros, como joga o Fluminense, zagueiros ótimos de área e que defendem bem. E isso tudo é um aprendizado para todos eles. É importante. Interessante essa comparação que ele faz com o Wesley e com o alemão, né? Que o alemão se projeta e o Wesley ele é um cara mais de posse, né? Um cara mais de pivô. Ou seja, ele na própria resposta ele mostra a característica diferente dos 2 jogadores, né? E ao mesmo tempo dá ali um puxãozinho de orelha no Wesley. Olha só, cara, tu tem que te projetar, tu tem que buscar a bola também. Tu não pode ser só aquele cara de referência. É assim que o Mano gosta de pegar e trabalhar. Ele trabalha com um cara de referência, mas ele precisa de um cara móvel também. Então, o Wesley, ele precisa se ligar. Eu acho bom quando vem pessoas qualificadas de fora para elevar o nível do trabalho dos técnicos, e isso obriga os demais a também se preparar melhor para enfrentá-los, né? Eu vejo isso sempre como positivo. Tá? Só não vejo positivo quando se contrata pelo passaporte. A gente diz, vamos contratar um treinador português, ou vamos contratar um treinador espanhol. Não, vamos contratar um bom treinador português, vamos contratar um bom treinador espanhol, porque isso faz bem, sem dúvida nenhuma, ao futebol brasileiro. Fechou, mano. Entrevista